Oi, gente. Vamos lá para mais uma aula, né? Acho que vários mesmos avisos que eu dei nas aulas anteriores, né? Mesmo esquema. Passei o áudio, passei o slide. Aí vocês podem seguir juntos, né? Um com o outro. Da mesma maneira, vocês vão pausando, fazendo anotações, voltando o áudio, como vocês se sentirem mais confortáveis, né? E aí, for ficando alguma dúvida, vocês podem me perguntar, mandar mensagem, tanto na live quanto fora dela, né? Fica bem à mercê, assim. Eu posso demorar para responder, mas juro que eu respondo. E deixa eu já avisar, né? A aula hoje é de Aristóteles. Para finalizar esse trio, né? Esse famoso trio aí do Sócrates, Platão e Aristóteles da filosofia. Mas também acho interessante já deixar claro que Aristóteles tem, assim, além de uma importância grande para o vestibular, ele é um teórico que aparece bastante, tanto quanto Platão. Ele vem numa aula relativamente grande. Então, provavelmente esse áudio vai ficar extenso, mais extenso que as outras. Normalmente, nas aulas, dura mais ou menos 2 aulas para eu trabalhar Aristóteles, né? Mas aí fica a critério de vocês, como vocês vão levar isso, né? Se vocês vão ver um agora, um semana que vem. Independentemente, semana que vem eu ponho o próximo conteúdo, né? Assim vocês podem se balizar, vocês podem seguir o ritmo de cada um, o que cada um preferir, beleza? Então vamos aí, vamos Aristóteles, né? Como sempre, a gente começa da vida, né? Do filósofo que a gente está falando. E uma coisa interessante para a gente falar agora do Aristóteles é de que ele, diferentemente do Sócrates e do Platão, que a gente trabalhou faz pouco tempo, ele não é grego, né? Ele muito menos é ateniense. O Aristóteles, ele nasceu na Macedônia, né? Em Estagira, numa cidade ali litorânea. Aí no slide eu coloquei o mapa para vocês. Esse mapa, na verdade, ele tá um pouco errado, tá? Deixa eu já avisar vocês, porque esse mapa ele tá, na verdade, desatualizado. O Estagira, como tá posto aí no mapa, ele tá na Grécia, né? No território grego. E isso chegou a acontecer por mudanças políticas, né, territoriais, mas no momento que o Aristóteles nasceu e viveu, a Estagira era da Macedônia. Ali onde era a Bulgária era a Trácia, né? Inclusive o lar de Espartacus, enfim. Né? Eu coloquei esse mapa porque ele tem a melhor resolução, fica melhor para ver mais ou menos onde era Estagira. E o Aristóteles, assim como Platão, ele vem de um berço muito bom. Né? Ele vem de um berço bem consolidado. O Platão havia, né, advindo da nobreza ateniense. E o Aristóteles ele vem também de pais com uma descendência seminobre, né? O pai do Aristóteles era médico, o que já consigo traz um prestígio muito bom. Mas não simplesmente um médico, era médico e amigo do rei da Macedônia, o Amitas III. Então, né, já vem com um berço muito, muito bem consolidado ali na Macedônia. No entanto, isso muda muito rápido na vida do Aristóteles, porque quando ele tinha apenas 13 anos, os pais dele morrem, né, e ele fica ali órfão. Se tornando órfão, ele passa a ser criado pela sua irmã mais velha. E é criado por toda a adolescência por essa irmã, até quando ele tem 17 anos. Aí vocês podem passar o slide. E ele é enviado para Atenas para estudar. Né? Durante esse período, principalmente quando ele atinge essa idade, o Aristóteles ele já está se destacando em seus estudos, né? Por isso ele é enviado ali para Atenas, para Grécia, para Atenas,
onde tem uma certa escola de um certo filósofo que está se destacando, então que ele poderia seguir os estudos, né? Essa escola era a academia, esse filósofo era Platão, né? Então ele vai para Atenas, ele entra na academia, ele se torna aluno de Platão, né? E aí de novo, em pouco tempo, ele começa a se destacar dentre os outros alunos. Em pouco mais de tempo, ele já se torna professor da academia e lá ele permanece por muitos anos, né? Por 20 anos, o Aristóteles fica ali na academia, muito desse tempo como professor, né? Como um filósofo já de destaque. No fim desses 20 anos, o Platão ele morre, né? Ele morre ali bem velho, e o Aristóteles, obviamente, reage a essa morte, né? Da mesma maneira, quando o Sócrates morreu, o Platão reagiu. Agora, quando Platão morre, Aristóteles reage. Né? Obviamente, porque eles viveram muito tempo juntos, a relação não era só de professor-aluno, né? Entre aspas, mas também de amizade. Então, quando o Platão morre, o Aristóteles também fica um pouco sem chão, né? Nesse momento, toda a organização da academia já se direciona a deixar o Aristóteles no comando ali da academia, né? A deixar ele com esse grande título que era do Platão. Só que o Aristóteles recusa esse cargo, né? Ele recusa justamente por tá reagindo à morte do seu mestre, né? E aí o que ele faz? Ele sai de Atenas, da mesma maneira que o Platão foi viajar quando Sócrates morreu, o Aristóteles também. Só que ele não sai para viajar durante a Europa e tudo mais, ele volta ao seu lar, então ele volta à Macedônia, né? E quando ele retorna à Macedônia, ele volta com ainda mais prestígio, né? Porque, percebam, ele já vem de uma família muito boa da Macedônia. Então ele já tem esse prestígio familiar. E durante todo esse período, ele também foi criando uma fama enquanto filósofo. Então quando ele retorna à Macedônia, ele já está muito bem consolidado. É tal qual que quando ele chega lá, ele logo, né, não demora muito, ele se torna professor do filho do rei, né? O rei que era o Filipe II e seu filho que era o Alexandre. O Alexandre que se tornará Alexandre o Grande. Nesse momento, só o Alexandrinho, né? Não era imperador nem nada, era só um moleque, né? Mas só um moleque que estava ali tendo aula com Aristóteles. Né? E aqui cabe uma ressalva. Não sei se vocês já chegaram a ver Alexandre, né? Mas o Alexandre, ele foi um dos grandes imperadores da humanidade, né? Teve um dos maiores impérios da humanidade. E a educação do Alexandre, ela foi muito ímpar, ela foi muito singular. Porque ao mesmo tempo que ele estava tendo aula durante muito tempo com o Aristóteles, e sintam o peso disso, gente. Ele estava tendo aula particular com o Aristóteles durante anos. Ao mesmo tempo que ele estava tendo essa aula, ele estava tendo estudos militares espartanos. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele tem uma perspectiva filosófica, né, que vai ajudar muito na questão estratégica, abstrata, ética, moral, realmente filosófica, com um dos maiores filósofos da humanidade, que é o Aristóteles, ao mesmo tempo ele estava tendo uma educação militar, que também ajuda na questão estratégica, na questão do combate, com base numa das melhores educações guerreiras daquele momento, que era a espartana. Não é à toa que se tornou o imperador que se tornou, né? Mas aí, voltando. Beleza, Aristóteles, então, ele passa esse tempo na Macedônia ensinando Alexandre, dando aulas para Alexandre. Até o momento que, obviamente, Alexandre cresce, né? E vai seguir o seu destino para se tornar um grande imperador. Quando isso acontece, obviamente, as aulas com Aristóteles são impedidas, né? Não segue mais no mesmo sentido. E aí o Aristóteles, sem seu aluno, retorna a Atenas. Agora, só que retornando a Atenas,
Ele não retorna também à academia, mas sim cria sua própria escola, que vai chamar o Liceu. É interessante esse nome também, da mesma maneira que o nome da escola do Platão, né? Academia. Tem consequências, esse nome tem consequências até hoje, como carreira acadêmica e zás. O nome Liceu, que é a escola de Aristóteles, também tem consequências até hoje. Não é à toa que diversas escolas ao longo, né, de boa da história da humanidade e no território brasileiro mesmo, até em Bauru, existem escolas chamadas Liceu, né, isso até hoje. Então também é uma consequência ali da escola aristotélica, que depois a gente fala um pouco como ela era configurada. Mas ainda falando da vida do Aristóteles, aí chega, né, um certo momento que o Alexandre morre, né, o Alexandre o Grande morre. Quando o Alexandre morre, o Aristóteles ele reage de uma maneira que não é incomum quando grandes imperadores morrem, né, ou grandes nomes que acumularam grandes poderes morrem. Ele reage com medo. E por esse medo ele foge de Atenas e vai até Calcis. Por que isso não é incomum? O Alexandre ele tinha um grande império. E quando ele morre, esse império rui. Né? E aí começa a ser dividido. Isso aconteceu com vários outros nomes. Quando ele começa a ser dividido, as relações de poder ali estabelecidas começam a mudar. E começam a vir conflitos para ver quem vai acumular mais terra, quem vai conseguir ser o sucessor, né? Começam a ter conflitos justamente para ver ali quem vai conseguir ter aquele império, ou o que sobra daquele império. Então, os antes aliados desse imperador que morre, não de maneira incomum, se tornam alvos. E o o Aristóteles, como já um nome importante, já um nome famoso, e como um nome aliado a Alexandre, ele possivelmente se torna um alvo. Então Aristóteles, por esse medo, foge para Calcis, né, que é uma ilha ali, hoje em dia a ilha de Eubéia, é uma ilha ali nos arredores da Grécia. E ele fica lá até ele morrer. Ele já foi bem velho, ele já era bem velho quando ele vai, e ele fica até o fim da sua vida, né? Bem tranquilo, continua suas produções e morre teoricamente de uma doença no estômago, né? Bom, aí passando o slide, né, ainda na questão da vida dele, eu coloquei umas representações do Liceu, né, uma representação ali gráfica, coloquei também uma foto de um sítio arqueológico atual, né, de como era, vocês podem ver mais ou menos o tamanho. Quando a gente falar um pouco de como era configurado o Liceu, lembrem dessa imagem, que ela é interessante, tá? E o Aristóteles, né, ele tinha sua escola, tudo mais, só que, assim como os seus antecessores, né, o Sócrates e o Platão, ele preferia filosofar e refletir e questionar e ensinar por meio do diálogo. No entanto, diferentemente dos seus sucessores, ele escreve muito. Vamos lembrar, Sócrates não escreveu nada, né? Não existe obra socrática. Platão escreve pouco, né? Existem algumas obras de Platão. Aristóteles escreve muito. Ele escreveu mas muito, gente. Existem relatos de que ele escreveu mais de 200 obras, mais de 200 documentos. No entanto, hoje a gente não tem 200 documentos, né? Hoje em dia sobraram apenas 31 documentos, né? Muito pouco se a gente comparar com o que ele de fato escreveu. Aí a gente pode fazer uma pequena reflexão, né? O porquê, o que aconteceu para que as obras aristotélicas sumissem da história dessa maneira. Se vocês quiserem pausar e dar uma refletida. Mas o que aconteceu foi que, durante o processo histórico ali, principalmente europeu, houve um período, né, a Idade Média,
que muitos de vocês já ouviram falar, em que a igreja se tornou hegemônica, a igreja católica, e julgaram produções não católicas, né, e aí as produções gregas, como heresia. Né? E aí queimaram essas obras. Dentre essas obras, as obras aristotélicas. Então é daí que realmente foram aniquiladas as obras aristotélicas. Foram queimadas, destruídas pela Igreja Católica. Mas e aí, o que aconteceu para que sobrassem 31 obras? Né? Por que essas não foram destruídas? Essas obras não foram destruídas justamente porque outros povos a conservaram, principalmente os povos árabes, né? Durante esse período aí da Idade Média, durante um bom período, não diria todo, mas um bom período, os povos árabes se mantiveram ali muito concretos na questão filosófica racional. E durante esse período, alguns teóricos árabes, né, dos povos árabes, traduziram e conservaram a obra aristotélica. Né? Nisso a gente pode destacar o filósofo Averroes, né? Ou Averroes. Foi o filósofo que mais conservou as obras aristotélicas. E aí depois, lendo o Averroes, um filósofo judeu, o Maimônides, ele também se fundamenta em Aristóteles, e com base em Maimônides, chega a produção aristotélica no São Tomás de Aquino. Já ali na Baixa Idade Média, onde Aristóteles aí sim retorna à Europa. Né? Que daí a gente vê melhor quando estiver falando de São Tomás de Aquino. Mas, importante dizer aqui que sobraram apenas 31 obras, 31 documentos aristotélicos. Beleza? Bom, falamos da vida dele. Agora vamos aos pensamentos aristotélicos. Que aí realmente é a parte mais importante na questão de conteúdo que pode aparecer diretamente no vestibular. Primeira coisa para a gente destacar aqui, para a gente começar a refletir sobre o pensamento aristotélico. Lembrem, né, que na aula anterior de Platão, quando eu comecei a falar de Platão e da sua relação com Sócrates, eu falei que existe um grande pensamento até hoje na filosofia, de que se espera que o aluno supere o seu mestre, não no sentido de ser melhor, mas no sentido de ir além. E Platão fez isso com Sócrates, porque ele deu continuidade ao trabalho socrático, ele aprofundou o trabalho socrático, e lá. Aqui existe uma relação também de superação, mas de uma maneira diferente. Aristóteles, ele não supera Platão no sentido de aprofundar o seu trabalho, né, de utilizar a base platônica e criar uma perspectiva similar. Não, ele supera Platão no sentido de ir contra. E, de novo, isso não quer dizer que ele é melhor ou pior, mas ele vai contra Platão. Ele vai explicitamente contra, ele critica de maneira direta a obra platônica e principalmente a teoria das ideias. Bom, isso não quer dizer, gente, que eles viveram em conflito, né? Que eles se odiavam, que eles tretavam de fato. Não, eles viveram como amigos. Eles eram bem companheiros. Era mais um embate teórico, filosófico. Nisso eles discordavam. Mas não quer dizer que eles se odiavam, tá? E aí, beleza. Vamos pensar na sua teoria das ideias, na crítica do Aristóteles, a principal ideia platônica, que era a teoria das ideias. Não sei se vocês lembram, mas a teoria das ideias é aquela teoria de Platão em que ele subdivide a totalidade em dois mundos, né? Mundos no sentido abstrato. O mundo das ideias e o mundo material. O mundo material, aquele em que vemos, tocamos, sentimos, aquele mundo
que é composto por matéria e que expressa as sombras, né? As cópias imperfeitas da verdade. Enquanto que o mundo imaterial é aquele mundo metafísico, abstrato, lógico, conceitual, que compõe justamente as verdades eternas, irredutíveis, essenciais. Né? É assim que o Platão ele subdivide. Né? Não vou explicar um pouco mais que isso, mas caso vocês precisem, só me perguntar ou voltar à aula de Platão. Aristóteles ele vê essa subdivisão e ele discorda de maneira muito explícita e muito ferrenha. Ele diz, não há essa divisão. Ao pensar dessa maneira, nesse dualismo entre mundo das ideias e mundo material, você, né, Platão, diria Aristóteles, está subdividindo o todo. E o todo se relaciona entre si. Claro, existem ideias, existem conceitos, existe lógica. E claro, existe matéria, existe sentidos. Só que quando você separa um do outro, você separa a própria realidade. E assim fica impossível de chegar na verdade. Porque quando você separa a essência das coisas das próprias coisas, você não chega na própria essência, né? Então, o grande conflito dele aqui é a separação entre as ideias e as coisas, né? A materialidade. Inclusive, tem uma frase do Aristóteles que é muito interessante, eu acho que já dá o tom para a filosofia aristotélica, né? Tá no slide, se vocês quiserem seguir. Como, então, as ideias, que são substâncias das coisas, seriam separadas das coisas? A frase está posta de uma maneira confusa, né, enigmática, mas pensem nela, gente, é importante. Como então as ideias, que são substâncias das coisas, seriam separadas das coisas? Primeira coisa, como você pode separar as ideias das coisas? Não tem jeito. E além? Ele, além de por essa relação, ele coloca uma ordem de submissão entre elas. As ideias aí postas, então, elas são substâncias das coisas, ou seja, a primazia é da materialidade, a base é material das coisas de fato, e com base nas coisas serão criadas as ideias. Vamos pensar um exemplo. Depois a gente trabalha melhor isso, mas vamos pensar um exemplo aqui só para a gente entender essa distinção. O famoso exemplo da cadeira, ali para Platão. Né? Para Platão, da onde surge a cadeira? A cadeira ela surge da ideia de cadeira. A ideia, o conceito, a lógica, o abstrato do que é cadeira. E aí, com base nessa ideia, esculpimos, criamos cadeiras. A materialidade da cadeira. Certo? É isso. Para Aristóteles, é quase que o contrário. Não é a ideia da cadeira que vai criar a própria cadeira. É antes disso. É pensar de onde surgiu a ideia de cadeira. E aí a gente pode pensar numa questão material, na necessidade de sentar, por exemplo. A cadeira ela não surge do nada, a ideia de cadeira não surge do nada, ela surge da dor nas costas, da dor na perna, da experiência prévia de ter sentado no chão e sentado com as costas apoiadas no tronco de uma árvore, ter sentado no próprio toco de uma árvore, e com base nisso, com base nessas experiências, aí sim projetar e ter uma ideia de uma cadeira. Então, antes vem a materialidade. Então, as ideias, elas são substâncias das coisas. Beleza? A gente aprofunda melhor depois isso, mas é interessante já ter apontado isso. E ainda na relação, né, de Platão e Aristóteles, aí eu convido vocês a passar o slide, tem uma imagem. E não leiam, tá, gente? Não leiam o que está escrito, só deem uma olhada na imagem. Essa imagem, ela é vista, né? Ela é posta no
numa grande obra chamada Escola de Atenas, né, pintada por Rafael, acho que século XV, se eu não me engano. No fim do slide, inclusive, tem a obra completa, vocês podem dar uma olhada. Mas no centro dessa obra está ali, Platão e Aristóteles. Platão é aquele da esquerda, com a toga salmão, né? E na direita o Aristóteles com a toga azul. Deem uma analisada nessa imagem. O que vocês acham, né, que eles estariam fazendo? Se vocês quiserem, dá uma pausada no áudio e pensem nisso, que é muito interessante essa representação gráfica. Né? Já respondendo, né, não sei se vocês pararam ou não, mas nessa representação eles estariam discutindo, né? Eles discordavam, então eles estariam discutindo de maneira amigável, filosófica, sobre a verdade, onde está a verdade. E ali, na esquerda, vemos Platão. Como que está a mão do Platão? Platão está apontando para cima. E aí tem duas coisas. Primeiro, quem fez o mesmo dedinho numa representação gráfica ali? Sócrates. Na obra, não sei se vocês vão lembrar, né? Na obra A Morte de Sócrates, em que ele está ali logo antes de tomar a cicuta, com todos os amigos, né? O veneno e tudo mais. Ele está com o mesmo dedinho apontando para cima. Então aí já tem uma retomada de Sócrates. Mas além disso, né, para além disso, Platão, ao ser representado com, né, o dedo apontando para cima, ele está apontando para a fonte da verdade. E qual é a fonte da verdade? Né? Onde está a verdade, de fato? No mundo das ideias. Então, quando ele aponta para cima, ele está apontando para o metafísico. Ele está apontando para aquilo que está além da matéria, para aquilo que está além dos sentidos. Ele está apontando para o além do físico, né? Por isso metafísico. Ele está apontando para o mundo das ideias. É lá onde existem as verdades. Agora, e Aristóteles? Percebam, Aristóteles ele não está com o dedo para cima, ele está com a palma da mão para baixo. Como se estivesse dizendo, não, mano, verdade não está lá, está aqui. Nesse todo, no mundo, que une as questões lógicas, conceituais, mas também a matéria. Então, essa é a grande diferença. Enquanto para Platão a distinção do mundo material e mundo das ideias existe, sendo que a verdade está ali no mundo das ideias, para Aristóteles a verdade está aqui, no mundo material. Tá? Essa representação é legal, inclusive caiu no Enem em algum ano, não lembro qual. Mas é muito interessante, tem muito cara de vestibular. E aí, passando, né, o slide, já afunilando nessa questão do Aristóteles, nessa questão da totalidade do mundo, né? Onde estão as verdades, o Aristóteles entende justamente o universo como um todo, não cindido. Né? E esse todo, ele é ordenado por leis naturais. Nessa questão da naturalidade, para Aristóteles vai ser interessante. Posto que nessa naturalidade existem também as leis sociais e as leis morais, sendo que a função do filósofo é justamente chegar nessas leis, ou seja, chegar nas verdades. E para isso eu devo superar a opinião. Né? Isso está posto também em Sócrates, também em Platão, estava posto até nos pré-socráticos. A função da filosofia é superar o senso comum, é superar a opinião e chegar mais perto da verdade. Beleza? Passando o slide, a gente agora vem naquela reflexão, né, que a gente estava fazendo da distinção Platão e Aristóteles, agora em como Aristóteles entende, né? E nesse todo, ele valoriza as questões materiais. De novo, gente, o Aristóteles, ele entende que no todo existem ambos, né? Existem conceitos, existem ideias que são intocáveis ali, né? Que são, entre aspas, metafísica. No entanto, elas estão submetidas às questões materiais. Ele valoriza muito as questões materiais. E ao valorizar as questões materiais, ele valoriza também como nós acessamos essas questões materiais, que são os sentidos. Né? Porque, vamos lembrar de novo, o Platão, ele desvaloriza os sentidos. Ele entende que os sentidos te enganam, porque você acessa as sombras, as cópias imperfeitas. Para Aristóteles, ao contrário,
os sentidos são essenciais, porque é com base nos sentidos que você vai experimentar o mundo e com base na sua experiência do mundo você cria ideias, tá? E, gente, só um parênteses, eu vou fazendo muito esses paralelos, né, quando cabe dentre os filósofos, porque os vestibulares eles cobram muito, principalmente segunda fase, comparações entre filósofos. Por isso que eu vou comparando Aristóteles e Platão, nesse caso. Né? Mas, se ficar confuso, por favor, vocês me avisem, que daí eu dou uma segurada nisso. Mas aí, voltando, né? O Aristóteles, ele, então, valorizando as questões materiais, ele valoriza também os sentidos, né? Justamente porque os sentidos é como você acessa as coisas, a matéria. E são nas próprias coisas que existem as suas próprias essências. Então você não pode dissociar uma da outra. Lógico que você não vai chegar na essência das coisas simplesmente, meramente pelos sentidos. Tá? Você não vai ver, olhar algo e ver a sua essência, tocar na sua essência. Não, para isso você precisa da filosofia. E para isso você precisa das ideias, você precisa do pensamento, você precisa da abstração, dos conceitos, né? Para superar ali aquele imediato dos sentidos. No entanto, sem os sentidos, sem a experiência, sem a matéria, você nunca vai chegar na ideia. Porque a ideia ela é fundamentada na matéria. Beleza? E é justamente, então, o início desse processo. O Aristóteles ele foi conhecido como um dos grandes filósofos sistematizadores. Né? Os outros teóricos, claro, extremamente complexos, com obras interessantes, só que a sua produção era ali, às vezes, enigmática, né? Era descrita, ou em Platão, feita em diálogos. O Aristóteles, ele sistematiza, ele deixa bem claro, ele deixa didático, de certa maneira. E ele sistematiza também o processo de aprendizagem, né? E aí que ele coloca o valor da matéria, né? Novamente. E aí vocês podem passar o slide, tem um exemplo, uma tabela, que eu gosto de usar. Ali tem o processo na parte esquerda, que é justamente como sistematiza Aristóteles. E na parte direita, um exemplo. Eu gosto de usar um exemplo aqui de cozinhar. Né? Não sei se vocês já fazem isso bastante, né? Mas quando vocês entrarem na universidade, vocês vão ver que a quantidade de miojo que vocês comem aumenta, assim, muito. Mas já aviso também, dá uma segurada no miojo, porque aquilo lá destrói nós por dentro. Mas enfim, aí o exemplo aqui é posto justamente no sentido de que imagine que você nunca cozinhou na sua vida, nunca. Você não tem a mínima ideia, a mínima ideia, você não sabe nem o que é panela direito. E você precisa cozinhar um miojo. Como que você aprende? Primeiro processo, sensação. E aí pode ser, você viu alguém usando uma panela e colocando no fogão. Então eu tenho a sensação. E aí quando você vai fazer, você está lá na sua rap e você vai fazer um miojo. Você pega a panela e põe no fogo, liga o fogo. A panela começa a esquentar, certo? Tem a água ali e tudo mais. Ela começa a esquentar. E você precisa manusear a panela, trocar da boca do fogão, sei lá. Você precisa segurar a panela para mexer o miojo. Você vai lá e segura na panela de fato. Você nunca fez, você não sabe como funciona. Quando você segura a panela que está no fogo, você se queima. Sensação, certo? O tato ali, você se queimou. O que você faz perante isso? Você precisa, então, tendo se queimado na panela, você precisa lembrar que ao tocar numa panela que está no fogo, isso vai te queimar, isso vai doer, isso vai machucar, isso vai te ferir. Senão você vai ficar lá, que nem um nóia, né? Toca na panela, ai, queimou. Toca na panela, ai, queimou. E fica, né? Eternamente. Então você precisa lembrar disso. Então você cria uma memória. Você se lembra da queimadura. Com base numa sensação de se queimar, que está posta ali diretamente com a matéria dos seus sentidos, e o toque na panela quente,
você precisa criar uma memória. A associação entre sensação e memória cria uma experiência. A experiência de que tocar na panela quando está no fogo queima, dói. E aí o que você faz? Porque você precisa mexer, você precisa tocar, você precisa tirar aquilo da panela. Como é que você vai fazer aquilo? Se você não consegue, você não pode tocar, porque se você toca, te queima. Você precisa ali, agora já é o quarto processo, criar uma arte. E a arte enquanto técnica. Você precisa criar uma técnica para você não se queimar. O que a gente costuma fazer? Pega um pano de prato, camiseta velha, sei lá, e enrola no cabo da panela. Agora você não se queima mais. De novo, uma sensação, só que agora uma sensação da não queimadura. Com base em todo esse processo, que se fundamentou ali nas sensações e foi ainda sendo criado, pautado em experiências, você agora chega no fim do processo, que é a episteme. A episteme aqui que é vista como ciência, e não ciência como um método científico, mas ciência do adquirir ciência, estar ciente, ciência no sentido de abstrair, criar um conceito, uma ideia. A episteme é o fim do processo, que é exclusivamente teórico. Qual, nesse caso? De que a panela, quando está no fogo, ela, de alguma maneira, ela se toma por aquele calor do fogo, e se você tocar nela, te queima. No entanto, se você usa algo para enrolar em volta daquilo, você já não entra em contato com aquele calor. Você começa, então, a chegar numa produção teórica do que é um isolante térmico. No caso ali, o pano de prato. Você entende que o calor se transmite para outras esferas, no entanto, não para aquele que você utilizou como técnica. Você utilizou como arte. Aquilo que você usou para isolar todo o processo térmico envolvido na panela. Percebam, gente, esse ponto ele é teórico. E o Aristóteles diz que você parte do sensitivo, ou seja, do material, para chegar na ideia. Vamos lembrar da cadeira? Lembra, para criar a cadeira, ou seja, para você ter a ideia de cadeira, primeiro você teve que ter a sensação da dor na perna ou da dor nas costas. Ou da experiência de sentar em outros lugares encostando as costas. Muito ao contrário do que diria Platão. Para Platão, o processo é totalmente contrário. De que a ideia cria a matéria. Para Aristóteles, a matéria cria a ideia. Tá? Essa distinção ela é importante, tá, gente? Beleza. Podem passar o slide. Feita essa reflexão, a gente chega agora numa produção importantíssima do Aristóteles, de novo, bem sistematizada, que são as causas. Aristóteles ele observava muito, ele era muito observador de tudo. E ele percebe que as coisas que estão, às vezes, se transformam. A própria cadeira ali, para você criar uma cadeira. A cadeira não nasce em árvore, mas precisa ser transformada em cadeira. Talvez até o ser humano. O ser humano ele nasce como bebê, ele se desenvolve, mas principalmente as coisas, os sistemas políticos, os comportamentos, enfim, tudo isso não vem do nada e não se transforma à toa. E é aí que ele chega com a teoria das causas, para entender o surgimento e o desenvolvimento das coisas. E aí ele diria que existem as 4 causas: a material, a formal, a eficiente e a final. Se vocês passarem o slide, tem uma representação interessante sobre isso. Ali na representação está o Parthenon ou qualquer prédio da Acrópole, por exemplo, mas a gente pode pensar de novo a cadeira, para usar o mesmo exemplo. A primeira causa, a causa material, é a reflexão sobre qual é a matéria, realmente a matéria base daquilo que há de ser construído. Pensem aí na cadeira que vocês estão.
sei lá, se ela é daquelas cadeiras de bar, então a causa material dela é alumínio. Se ela é de plástico, a causa material é petróleo. Se ela é de madeira, a causa material é madeira. Né? Então, a causa material é justamente a matéria base, do que aquilo vai ser constituído. Aí temos a causa formal, que é o planejamento, né, dessa cadeira, dos formatos, da forma daquela cadeira. Porque, de novo, aquela cadeira, seja ela com base em petróleo, seja ela com base em madeira, seja ela com base em alumínio, ela não se construiu dessa maneira. Alguém ou algo projetou, mesmo que minimamente, a forma daquilo. E que vai depois, inclusive, ser a própria forma daquilo. A cadeira ela tem um formato, né, para apoiar sua lombar, para você sentar, enfim. Então, essa é a causa formal. Terceiro, temos a causa eficiente, ou a causa motor. Pensemos aqui, gente, como causa motor é o que move. Então, é o que faz realmente transformar essa cadeira no que ela é. Ou seja, transformar a causa material em causa formal. Ou seja, transformar um tronco em uma cadeira, ou em o petróleo justamente numa cadeira, ou no alumínio em uma cadeira. É o que move, é o que gera esse movimento, é o que transforma. E muitas dessas causas eficientes ou causas motores são trabalhos humanos. O trabalho humano ele é bem caracterizado por essa transformação. Né? Para ser criada essa cadeira, alguém precisou fazer. Claro, existem outras causas eficientes, né? Da própria biologia, da própria natureza. No entanto, aqui há um destaque ao trabalho humano. E por final, existe realmente a causa final, que aí está posto o objetivo, a finalidade de tudo aquilo. Né? Você não tem como você criar tudo isso, partir da causa material, para a causa formal, pela causa eficiente, se você não tiver uma finalidade. A gente vai ver mais lá para frente, o Aristóteles diria, né, um arqueiro bom é aquele que acerta o alvo. Então, é necessário ter um objetivo. A finalidade da cadeira, por exemplo, sentar, descansar as costas. Né? Então, tem que haver todas essas causas para ver essa transformação. Mas aí, passando o slide, entre a questão material e a questão formal, ou seja, a matéria base e o próprio formato, existe o que ele vai chamar de substância. E na substância existem dois momentos, e esses são muito interessantes, né? Merecem um destaque aqui, que é o potência e ato. Dizer sobre potência e ato hoje em dia se tornou quase que um senso comum, né? Isso está apropriado no nosso vocabulário. Só que muitas vezes a gente não sabe a origem disso ou nem sabe o que significa de fato de maneira filosófica. E isso vem de Aristóteles. Aristóteles pensa em potência e ato. Agora, o que é isso, né? Potência é tudo aquilo que o ser pode ser, é todas as potencialidades do ser, tudo aquilo que ele pode se tornar. E ato é tudo aquilo que ele é. Então aí tem uma questão temporal. É o que o ser é e o que o ser pode se tornar, o que ele pode vir a ser. Vamos pensar um exemplo, que inclusive tem no próximo slide, caso vocês queiram ver a representação. Uma semente. Qual é o ato da semente? A própria semente, é o que ela é, certo? É o que foi constituído, o que ela é de fato agora. Agora, qual é a potência da semente? Existem várias. Dentre elas, servir de alimento, né? Servir de arminha de estilingue. Mas, principalmente, a principal potência de uma semente é que ela germine. E, no caso, vamos pensar aqui numa mangueira, é se tornar uma árvore. A potência, então, da semente é se tornar uma árvore, ou seja, o que ela pode vir a ser, o que ela pode se tornar. Mas o que acontece quando a semente se torna árvore? Agora, a árvore deixa de ser potência. Ela se torna ato.
Porque percebam, gente, a potência é o que pode vir a ser no futuro. Quando esse futuro se torna presente, agora ele é ato. Então, a árvore era potência quando o ato era semente. Agora que de fato a semente se tornou árvore, a árvore passa a ser um ato. Mas esse próprio ato, e aí que tá a beleza dessa questão, esse ato, ele não morre aí. Ele também vai ter várias potências. Então não é só porque ele se tornou ato que ele não vai ter futuro. A própria árvore tem. A mangueira tem a potência de dar frutos, mangas. Ou se tornar ali, como está na representação, uma mesa de madeira. Ou uma cabana. Ou, se a gente pensar ali, uma cadeira. Todas potências. Pode se tornar papel pela celulose. Agora, o que acontece? Em algum momento isso se tornará ato. Uma dessas potências se tornará ato. Quando se tornar ato, vai ter outras potências. E assim vai. E assim continua. Com isso, Aristóteles ele pega um pouco da relação de Heráclito, né, do movimento eterno. De uma maneira diferente, sem dúvida. A lógica posta é muito diferente. Mas a questão de que isso se transforma. Tá? Há uma transformação constante entre potência e ato. Beleza? Vamos agora ao seu método. Primeira coisa do método aristotélico. Vamos retomar. O método aristotélico ele era contextualizado na sua escola, ou seja, no liceu. Mas, como já dito, o Aristóteles preferia ensinar mediante o diálogo, né? Pelo diálogo, e não meramente pela escrita ou pela palestra. Lógico, ele escrevia também muito, mas ele preferia conversar, dialogar. Então, no próprio liceu, ele tinha uma área comum, mas ele era feito de um grande jardim. Se vocês lembrarem ali do sítio arqueológico, vocês vão ver que é bem grande. Esse grande jardim era uma área de caminhada. Porque Aristóteles entendia que o pensamento funciona melhor quando todo o corpo está em movimento. Olha que interessante, gente. Olha como o Aristóteles ele nunca larga essa questão da totalidade, né? Da mesma maneira que ele coloca, discordando do Platão, que há a unidade no todo, né? Tudo isso, na questão lógica, na questão material, ele também diz do corpo. O corpo também é uma totalidade, também é uma unidade. Então ele também deve ser posto em movimento em sua completude. Você não pode colocar só o seu pensamento em movimento se o seu corpo estiver parado. Não, você até pode, mas ele não vai ser totalmente eficiente. Você colocar o seu corpo em movimento, ou seja, caminhar, ajuda você a pensar, ajuda você a refletir. Por isso que eles caminhavam no jardim refletindo. Né? Muito interessante isso. Agora, refletindo sobre o quê? A gente pode passar de novo o slide. Ao Aristóteles dizer que a verdade, a essência das coisas está nas próprias coisas, e as coisas estão postas nessa unidade do total do universo, entre a matéria e a ideia, cria-se a demanda de estudar o total, o todo. E o que tem no todo? Tudo. Por isso que o conteúdo que o Aristóteles vai refletir, né, que vai ser chamado de corpus aristotelicum, é as diversas faces da realidade. Então ele não vai estudar só a questão do pensamento, da lógica, mas ele vai estudar também retórica, ele vai estudar biologia, ele vai estudar física, ele vai estudar astronomia, ele vai estudar geociência, ele vai estudar poética, ele vai estudar ética, ele vai estudar metafísica, né? E isso que a gente saiba, tá, gente? Lembra? Sobraram 31 documentos de 200. Então Aristóteles ele quis abraçar toda a realidade. E ele tem produções muito interessantes, muito interessantes. Lógico, tem coisas que ele errou, né? Por exemplo, na sua reflexão sobre geociência, ele estudou vulcões, ele estudou a origem dos ventos, e nisso, obviamente, que ele errou, né? Que ele falava muito de como se havia uma pressão de ar dentro da Terra e o vento era o ar expelido da Terra.
né? Nisso está errado. No entanto, a sua classificação biológica perdurou por muito tempo. Ele fez uma grande classificação dos seres, né? As questões minerais dos seres vivos, e isso foi muito importante para todo o desenvolvimento, inclusive científico, depois de Aristóteles, né? Então, ele estudou toda essa totalidade. Sendo que a sua principal estratégia de estudo, e aí vem a sua estratégia lógica, era o silogismo, né? O silogismo era justamente a estratégia lógica para chegar mais perto da verdade. E aí tem o exemplo clássico, né? Que todo mundo usa, se eu não me engano, o próprio Aristóteles usou. Que vamos pensar, a gente no silogismo, sendo lógica, a gente parte do geral e chega na verdade particular. E aí uma verdade geral: todo homem é mortal, todo mundo morre. Agora uma outra assertiva: Sócrates é humano. Mas se a gente associar essas duas afirmações, né, se todo homem é mortal e Sócrates é homem, a gente pode concluir que Sócrates é mortal. Percebam, gente, é um intercruzamento entre as produções dessa lógica. É assim que a gente vai chegando cada vez mais perto da verdade. A gente pode pensar em diversas outras formas justamente para pensar as outras reflexões aristotélicas, né? Bom, vamos agora à política. Já aí, gente, está ficando enorme esse áudio. Se vocês quiserem pausar à vontade, né? Falta um pouquinho ainda. Ainda falta a política e a ética. Tá? Vamos agora à política. A política aristotélica. O que seria, de fato, a política, né? E aí cabe uma questão importantíssima para o Aristóteles. Quando ele fala de política, e ele é um dos primeiros que usa essa palavra, ele está falando de vida em polis, vida na cidade, ou seja, a inter-relação do ser humano dentro daquele convívio urbano, né? Por isso política é a vida em polis. E o ser humano, para o Aristóteles, ele é naturalmente político. Ele é naturalmente um ser que se aglomera de maneira social em cidades. Então ele é um animal político. Aí tem duas coisas importantíssimas. Primeiro, o Aristóteles está colocando o ser humano como um animal. Isso vem muito dos seus estudos da biologia. Então aí já tem uma questão interessante. No entanto, ele se difere dos outros animais. Por quê? Porque ele é um animal político, porque ele naturalmente se organiza em polis. E aí, gente, cuidado com a palavra política, tá? Político aí não é o sentido do nosso senso comum de política, que é atuar em partidos políticos, né? Eleições, Brasília, enfim. Câmara dos Deputados, tudo isso. Não é isso. Política aí vem justamente do viver em polis, viver em organização social. A política, então, é toda a relação que é feita nessa produção social. Agora, nesse momento, mesmo que eu gravando essa aula e você ouvindo depois, em outro momento a gente está fazendo política, porque a gente está se interrelacionando, porque existem relações. Quando a gente voltar na sala de aula, mesma coisa. Você aí com seus pais, enfim, irmãos, não sei, está fazendo política. A política é justamente todo esse processo que permeia toda a nossa vida. Beleza? E o ser humano ele é essencialmente um animal político. No entanto, a participação política não é destinada a todo mundo. Apesar de todo mundo ser animal político, a participação do caminhar da polis, né, do caminhar da cidade, do caminhar da política, não é destinada a todo mundo. É destinada ao que ele diria do homem comum. Agora, o que é o homem comum? E aí é bom a gente contextualizar Aristóteles, né? Ele não tira do nada isso. Ele é, como todos, filho de sua época. E ele trata o homem comum como o ser humano que tem posses. E principalmente o homem, né, mesmo, que tem posses. Isso é o homem comum. E esse homem comum, ele participa da política, pois, tendo posses, ele tem tempo. Ele não precisa ficar trabalhando.
né? Ele tem ali o que é chamado de ócio. O ócio é justamente o tempo livre, para que você possa sentar e refletir, contemplar. Não que você precisa ficar produzindo, ou vendo videoaula, ou me ouvindo falar bosta, né? Você realmente tem o tempo para sentar ali e refletir. Isso é ócio, que vai ser o ócio criativo, importantíssimo para a filosofia. O ser humano com posses, por ter tempo, ele tem tempo para ter ócio. Então ele pode utilizar esse tempo para refletir e se tornar bem instruído. O ser humano, para o Aristóteles, é um ser humano bem instruído. Tá? Isso é muito importante, a questão do estudo para Aristóteles. Inclusive vai ser como se chega mais perto da felicidade, do bem, enfim. Mais para frente a gente vê. E é com essa abstração ali da participação política, inclusive, que Aristóteles legitima a escravidão. Né? Os escravos, dizia Aristóteles, assim como vários outros filósofos daquele momento, que o escravo ele é naturalmente escravo, ele tem já uma propensão natural para ser escravo, e é necessário que ele seja escravo justamente para que outras pessoas que sejam naturalmente propensas a não serem escravos terem tempo. Porque percebam, gente, você só tem tempo de ter ócio se outra pessoa está trabalhando para você. E aí entram os escravos. Né? É assim mais ou menos que ele legitima a escravidão. Assim como outros, né? Poucas pessoas ali eram contrárias à escravidão. Alguns sofistas só. De famoso, pelo menos, né? E aí é isso que possibilita que você participe ativamente da política. Né? Pensando nisso, o Aristóteles ele começa a pensar qual que é a melhor organização política ali, para que atinja a potencialidade humana. Vamos lembrar de novo a lei do ato e potência. Todo ser humano tem potência. E existem configurações organizativas e políticas que influenciam essa potência, a melhor potência. Existem cidades, então, que são melhores que outras. E a melhor cidade, diria Aristóteles, né? A melhor configuração para que atinja essa potência humana é a polis grega. É a cidade grega, essa é a principal. Né? Justamente porque o ser humano ele tem aquela essência política, como um animal político. Fora da coletividade, fora da organização social, o ser humano seria, segundo Aristóteles, um deus ou uma fera. Ou seja, impossível. Então, ele necessariamente precisa estar posto em organização. E a polis é a melhor dessa organização. Contraditoriamente, é o momento em que a polis grega está em seu declínio. Né? Isso é interessante. Mas, né, voltando, é a polis grega que tem o potencial de tornar o ser humano virtuoso. A polis grega que tem o potencial de realmente incentivar o ato humano em se tornar a potência de felicidade e bem comum. De novo, por incentivar a instrução. No entanto, tem algumas organizações ali dentro da polis grega, né? E possíveis organizações de governo que podem ser interessantes. Né? O Aristóteles, diferentemente do Platão, ele não vai dizer que a democracia é ruim e propor o seu modelo político, no caso a república. Para o Aristóteles, depende. Às vezes vai funcionar mais para um ou para outro. Então existem 3 formas que são interessantes, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia. No entanto, todas essas formas também podem dar um resultado bem ruim. Por exemplo, a monarquia, se não for bem organizada, ela pode se tornar uma tirania. A aristocracia, ela pode se tornar uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos para interesse próprio. A democracia, ela também pode se tornar ali uma manipulação daquele processo para o bem comum de poucas, para o bem de poucas pessoas, de poucos grupos, o que ele vai chamar de demagogia. Então, existem formas de governo interessantes, mas que podem ser corrompidas, vamos dizer assim. E aí a gente chega na ética. Bom, vamos à ética agora, e essa é importante, é uma questão importante para Aristóteles, uma questão importante para o
pro vestibular, né? O Aristóteles, ele é um dos filósofos mais importantes na questão da ética para o vestibular. É muito comum quando cai ética, cair ou Aristóteles ou Kant, né? Então, ética que cabe um destaque. O que podemos pensar da ética? Para pensar da ética, a gente tem que dar um passo atrás. Vamos pensar de novo potência e ato. E o ser humano e toda a humanidade, ela tem uma grande potência, que vai ser o sumo bem, do grego eudaimonia. Essa é a grande potência, que vai ser a felicidade. Essa, assim, ó, é o objetivo. E é aí que ele usa aquela frase, né? Um arqueiro bom é só aquele que acerta o alvo. E acertar o alvo é atingir a felicidade. E atingir a eudaimonia. É o potencial, então, de realização. A felicidade ali é importantíssima. Agora, o que é... Como atingimos isso, né? Melhor dizendo, como a gente chega na felicidade, como a gente chega na eudaimonia, como a gente acerta o alvo. É aí que existe a busca da felicidade, que ele vai chamar de ética, que vem do ethos, né? Que é a boa convivência e tudo aquilo. Então, a busca da felicidade é a ética. A ética significa isso. Só que para se chegar a essa busca, ela é necessariamente feita ali de duas formas. Primeiro, racional. Isso é importante, tá, gente? Porque desde Sócrates, a questão valorizada é a questão racional. Então, a busca da felicidade, a ética, ela necessariamente deve ser balizada pela razão, em que é feita uma boa conduta, uma boa convivência, um bom comportamento, o que vai ser a virtude. Aí a gente pode passar o slide. A virtude, então, é justamente a qualidade desse caráter. É pela virtude que se faz a ética que eu chego na eudaimonia, que eu chego na felicidade. Agora, o que é virtude de fato? Justamente esse caminho. São justamente esses comportamentos virtuosos, que têm uma qualidade superior. Primeira coisa que a gente pode pensar aqui na virtude. Ninguém nasce virtuoso, você nasce com o potencial de virtude. Né? Inclusive, os escravos nasciam com um potencial menor de virtude, né? Apesar de ter esse potencial. O ser humano, né? O ser humano comum, o homem comum, ele nasce com esse potencial de virtude. Só que não com a virtude já feita, então ele precisa ser aprendida. Então podemos aprender a virtude. E como que eu aprendo a virtude? Estudos, reflexões. Né? Aí para quem assistiu, inclusive, Good Place, o Tilly comenta isso várias vezes, né? A virtude pode ser aprendida, a ética pode ser aprendida. Então volta aquilo do Aristóteles, que o ser humano bom, o ser humano que atinge a felicidade, é o ser humano bem instruído. Beleza. Mas o que realmente classifica, caracteriza a virtude? É aí que a gente chega na justa medida, muito associada à prudência, né? À frônesis. A justa medida é muito o meio termo, é o equilíbrio. E o Aristóteles aqui ele coloca uma questão essencial, importantíssima, que está cristalizada no nosso senso comum até hoje. Evitar extremos. Extremos são ruins. E aí ele diria evitar os excessos ou a escassez, o pouco ou o muito. Né? Os extremos são problemáticos. E percebe, gente, a gente tem essa noção até hoje. Né? O segredo do sucesso é a moderação, é o meio termo, é o equilíbrio. Isso está posto em Aristóteles. Lógico, isso também já estava posto muito antes com filósofos orientais. No entanto, a nossa maior influência disso é aristotélica, né? Posto nós enquanto ocidentais. E é aí que se valoriza, então, a vida moderada. Vamos pensar o que caracteriza um comportamento virtuoso, né? De justa medida. Você tá aí de boa, você faz umas horas que você não comeu, umas boas horas você tá com fome. Você tá com boa fome, né? Uma fome, assim, bem considerável. E você entra em contato, não sei porquê, com um banquete. Comida pra caramba, e umas comidas boas. Nossa, umas comidas boas, mano. Parece Natal, tá ligado? E tem muita comida da hora. E self-service mesmo, você, assim, tá suave. O que você faz?
Você está com fome. O que seria um comportamento virtuoso aí? Para Aristóteles, seria primeiro evitar os extremos. Evitar o não comer nada e o evitar comer demais, demasiadamente. Por quê? Se você não come nada, você continua com fome. Se você come demais, pode faltar para outra pessoa, inclusive você pode até passar mal. O que você deve fazer? Comer a justa medida. Você deve comer o tanto que for suficiente. Isso é ser virtuoso. Não com gula, enfim, o que te satisfaz. O que você vai falar, não, agora eu tô suave. Isso é ser virtuoso. Vocês passaram um slide, tem um gráfico que ele é comum, ele tem várias classificações, mas ele é interessante, que é o continuum das virtudes. Né, entre a deficiência e o excesso. E aí tem várias, né, que inclusive o Aristóteles ele cita várias. Mas vamos pensar ali alguns exemplos. Por exemplo, o último ali, a coragem. O que é coragem? A coragem é uma virtude, certo? Ser corajoso é ser virtuoso. Só que a coragem ela está posta no meio termo entre a covardia e a imprudência. Ou seja, o ser excessivamente covarde e o ser realmente imprudente, de meter o louco. De não ter noção. A coragem está no meio. É o meio termo. Mesma coisa, vamos pensar ali o respeito. O respeito, ele está entre a negligência, ou o não ligar, e a idolatria. Ou seja, o idolatrar de fato, como um Deus. O respeito está no meio termo. E aí todos, né? Todos os outros valores ali, as outras virtudes, né? Integridade, discernimento, amor, enfim, vocês deem uma olhada aí. É justamente achar o meio termo, o equilíbrio, tá? Então, retomando essa questão da ética. A ética é a busca da felicidade, que é caracterizada, né, pela racionalidade e pela virtude, ou seja, pelo equilíbrio, pelo meio termo. Então, precisamos achar o meio termo para ser virtuosos, para que conseguimos ser éticos. E sendo éticos, chegamos no objetivo final, que é a felicidade, que é o daimonia. Beleza? Do Aristóteles, mais importante para vestibular, que mais aparece, né? É a questão da ética e é a questão das suas, vamos dizer, discordâncias a Platão. A questão política, a que mais aparece é a do animal político, né? O zoon politikon. É o que, sim, mais se explicita. Aí, por fim, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, tem o quadro, né, a Escola de Atenas, ali do Rafael Sanzio, em que existem vários filósofos aí. No centro vocês podem ver ali Platão e Aristóteles. No entanto, ali embaixo, sozinho, bem assim, quase bad, tem o Heráclito. E vamos lembrar, o Heráclito ele era desses mesmo, de ficar sozinho. Da esquerda dele, anotando umas paradinhas, tem o Parmênides, né, de pé. À esquerda do Parmênides, ajoelhado com outras pessoas, ali tem o Pitágoras. Acima do Parmênides tem um cara de marrom enchendo o saco da galera ali, é o Sócrates, né? Existem outros aí no meio, eu acho que o Anaximandro tá aí também, mas eu não lembro qual. E ali no canto direito tem só uma facezinha bem escondida, olhando pra gente. É o único que tá olhando pra gente. Aquele é o pintor, é o Rafael Sanzio, né? Ele pintou si mesmo olhando pra gente. É uma obra bem interessante, uma obra clássica. E é isso de Aristóteles, gente. Agradeço a atenção de todo mundo. De novo, desculpa pela aula extensa, Aristóteles é extenso, mas vocês se organizem da maneira que for melhor para vocês aí. Podem ir pausando e vendo depois, não tem problema. Apesar de que se vocês já chegaram aqui, vocês já viram tudo, né? Desculpa, devia ter avisado isso antes melhor. Mas obrigado, gente. Valeu pela atenção. Qualquer dúvida, só chamar. E é isso aí. Beijos e bons estudos.